Obrigada, Gininha. Pastor Rosival, seja bem-vindo. Estava com saudade. Pastorzinho, Eu também. você conseguiu a palavra. Não consigo colocar o vídeo porque como eu estou registrando, então ele não permite fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos ficar sem o vídeo, mas vamos dar para o adiantamento ao sim, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Eu trago um assunto. No dia do juízo de Deus, quem será julgado? Todo aquele que passou nesse mundo será julgado? Ou só apenas um grupo seleto? Jesus morreu por todos, para salvar a todos. Mas diz ele que a porta é estreita, né? Já falando no santuário, o assunto do santuário, Daniel 8,14 diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Em Apocalipse 14:7 diz, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que tem a ver essas duas passagens? No Antigo Testamento, quando a pessoa ia pedir ao templo, ia pedir perdão para Deus, levava um cordeiro. Chegando na entrada do templo, ele, diante do sacerdote, ele confessava, botava a mão na cabeça do cordeiro, confessava seus pecados, e aí ele, o pecador, matava o cordeiro. Se um dia ele perguntar quem matou a Cristo, pode dizer eu. Nós matamos a Cristo. Por quê? Por causa dos nossos pecados. O pecador, confessando seus pecados sobre o cordeiro, matava o cordeiro. O sangue do cordeiro era levado para dentro do santuário. Então, o sangue representando, simbolizando o sangue de Cristo, levando os nossos pecados junto com aquele sangue do cordeiro. Então ele ficava manchado, o santuário ficava manchado pelos nossos pecados. Acontece que uma vez por ano tinha o dia da expiação, que era o dia da limpeza, da purificação do santuário. Então pegava todos aqueles pecados confessados e perdoados e escolhia dois bodes, um representando a Cristo e para purificar o santuário, e o outro representava Satanás, porque o grande causador da entrada do pecado no mundo foi Satanás. Ele é o culpado. E aí pegava colocava a culpa do pecado no bode Azazel, que representava Satanás. Esse bode não era morto, seu sangue não servia para nada, ele era levado para o deserto e aí ele ia morrer de fome e de inanição, né? Então, apenas o sangue para purificar o santuário era o bode que morria e purificava o santuário, só que morria. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo vier nos buscar, então, na primeira ressurreição, levará para o céu os justos, arrependidos. E, e os que não se arrependeram serão ressuscitados depois de 1.000 anos.
Mas não é assim que, não é essa linha que eu quero seguir. Lá em Jeremias diz que viu a terra deserta, cadáveres sendo devorados pela. Em Apocalipse diz que Satanás será preso durante 1000 anos. Então, aquele deserto do bode Azazel, representando Satanás, passará 1000 anos aqui na terra, para ele pensar em toda a desgraça que ele fez. Né? Então, depois dos 1000 anos, é que seremos os justos para a terra, os maus serão ressuscitados para prestar a Deus. Então, esse é um resumo que oferecia no santuário, né? Estudando Daniel 8,14, quando é que, dentro daquele período de 2300 anos, então, em 1844, 22 de outubro de 1844. Então, a partir dessa data, começa o juízo investigativo. E Jesus está fazendo durante esse Apocalipse, na primeira mensagem angélica, diz que é chegada a hora do seu juízo. Então, coisa futura para quando Jesus Cristo vier. É uma coisa que já está acontecendo. Por quê? Porque Jesus Cristo virá buscar apenas aqueles que ele viu, analisou e que é digno de ter aceitado o sangue do Cordeiro como o meio de salvação, né? Então, dentre todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, Jesus está fazendo essa seleção. Então, se Jesus no santuário está julgando apenas e único aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, o que acontecerá com os outros que não aceitaram Jesus como Salvador? Então, vamos lá. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé pelas minhas obras. Aqui tem algumas características daqueles que serão, que o Cristo usará para julgar os que vão morar com ele eternamente. O primeiro é a obediência. Mostra a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Boas obras não salvam ninguém, mas as boas obras servem para mostrar de que lado eu estou. Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Mas se eu não obedeço, eu sou um pecador impenitente, certo? Qual pai, qual mãe que fica satisfeito pedir uma coisa para o filho e o filho dizer, não, não vou obedecer, né? O filho sabe que é o pai e a mãe. Mesmo sabendo que quem é o pai e a mãe não obedece, esse é filho? Não é filho. Não pode ser considerado. Filho é aquele que obedece, que respeita, que acata os bons conselhos dos pais e da mãe e tudo mais. E é isso que Jesus Cristo está falando. Tiago 2, 17 a 20. Que há um só Deus, faz o bem. Também os demônios creem e estremecem. Crê porque crê, Satanás crê muito mais do que eu e você. Mas tem que ter a contrapartida, que é obediência, para mostrar que é um filho de Deus para o mundo, para mostrar para onde você quer ir.
Quer ir para o céu ou quer ficar agarrado a esse mundo? A segunda condição: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram da condenação. Nós aceitamos Jesus como Salvador, mas continuamos a fazer o mal. Então não está demonstrando que é um filho de Deus, né? Então, se você pede a Deus que te dê o fruto do Espírito, que é bondade, paz, amor, paciência, que é o que falta em muita gente, e tudo mais, e você usa tudo isso para ajudar as pessoas, então você pertence ao Filho de Deus, a Cristo, você está do lado de Deus. Então, veja bem, o simples ato de você dizer que aceita Jesus como Salvador não te dá direito para ir para o céu. Tem que obedecer. Tem que ser semelhante a Cristo. O terceiro ponto, e o Senhor lhe disse, Mateus 25, 21, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se somos fiel no pouco que Deus nos dá nesse mundo, então ele nos leva para a vida eterna. Você vai ter paz, saúde e eternidade e tudo mais, que é milhões de vezes melhor do que esse mundo aqui. Apocalipse 2:10 diz: Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o terceiro ponto para você e eu. A gente está entre os que vão ser salvos, aqueles que Jesus Cristo procura no dia do juízo. Fidelidade até a morte. Ah, eu vou pedir umas férias da igreja, pedir um tempo para aproveitar a vida, como alguns eu já vi. Alguns saíram da igreja e disse, ah, cara, eu vou experimentar um pouco o mundo. Depois eu volto. E qual a garantia que você tem que volta? Se você gostar demais do mundo, qual a garantia que você vai voltar? Então é chato o negócio desse. Ou você quer ir para o céu ou não quer ir para o céu. A gente que tem que escolher. Segundo Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, no dia do juízo, que começou em 22 de outubro de 1844, Jesus está analisando a vida de todos aqueles que aceitaram ele como Salvador. Se encontram esses pontos no caráter daquele que disse que era cristão, será salvo, certo? Por qualquer, porque Marcos 8:35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, e do Evangelho, esse a salvará. Quantos apóstolos, todos os apóstolos, menos São João, morreram pelo Evangelho? Quantos milhares e milhões de cristãos morreram sendo perseguidos através da história? Deram a sua vida por Cristo. E nós estamos nesse século atrás de quê? Viver o Evangelho ou querer ficar rico, ganhar dinheiro, ter uma vida confortável? Não estou dizendo que isso é pecado, de maneira nenhuma. Se você usa isso para ajudar as pessoas, parabéns.
Mas se a nossa vida é apenas para pensar nas coisas materiais, alguma coisa precisa ser modificada na nossa vida, né? Veja bem, até aceitar Jesus como Salvador pode ser pecado. Como assim? Você não sabe que há muitas igrejas nesse nosso mundo que usam o nome de Deus para ganhar dinheiro? São verdadeiros ladrões usando o nome de Deus. Através da história, o nome de Deus foi usado para matar milhares de cristãos, milhões e milhões. Então, para essa turma, o nome de Cristo é uma maldição. Não adianta a gente usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão não tem como apenas como falar, tem com o que praticar. Ah, eu sou um cristão, mas eu faço um monte de besteira, dou um mau exemplo. Eu estou tomando o nome de Deus em vão. É a mesma coisa de você ter um filho que é drogado, que é um sem vergonha, e alguém encontra você na rua e diz: Esse é teu filho, você vai ficar envergonhado até de dizer que ele é seu filho, né? Aí você quer que Deus diga: Esse é meu filho. Não vive de acordo com o que Cristo quer e ainda quer que Deus engula você. Não dá certo assim. E morreu ele por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Negue-se a si mesmo. Segundo Coríntios 5,15. Jesus Cristo diz: Quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tudo aquilo que Deus pede, ele praticou. Jesus era Deus, deixou a divindade no céu, desceu à terra e se transformou no ser humano. E ainda não se contentou, se tornou servo. Para piorar ainda, morreu como o pior dos malfeitores, dos criminosos. Jesus negou tudo por mim, por você, para nos salvar. E aí a gente acha estranho, eu sabe me sacrificar por Jesus, né? Jesus sacrificou tudo durante 33 anos de sua vida, como Deus, ele não, ele se tornou um ser humano. Isso era demais para a divindade. Eu sempre pergunto o seguinte: você quer estudar a vida das formiguinhas? Então, para conhecer bem uma formiguinha, você tem que se tornar uma formiguinha. Você teria coragem? Você pediria a Deus: Senhor, me transforma numa formiguinha que eu quero viver entre elas e conhecer elas? É a mesma coisa. Devido às proporções, Jesus se transformou numa formiguinha para viver entre a gente. Porque Deus, Jesus é Deus, é o Todo-Poderoso, o Criador. A Bíblia diz que nem esse universo contém a Deus. Deus é imenso. Deus está em toda parte do universo, não é só do nosso planeta, da Via Láctea. É do universo. Nem o universo, que é infinito, não contém a Deus. Deus é superior. E a gente não percebe o tamanho do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós para nos salvar. E aí, quem é que não vai ser contado no dia do juízo? Quem é que não vai se passar pelo crivo do dia do juízo? Jesus Cristo falou, João 3:17 a 19. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. O objetivo de Cristo não era condenar ninguém, era salvar. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
Quem não aceita Jesus como Salvador não passa pelo julgamento. Ah, eu não gosto desse negócio de cristão, isso daí é bobagem, e rejeita Cristo. Então, esses não passarão, já estão condenados. Por quê? Porque a única forma de você ir para o céu é através de Cristo. Se você rejeita Cristo, então já está julgado. Você se julgou inapto para ir para o céu. Você, a pessoa que negou a Cristo, ele mesmo já disse: não quero saber de ir para o céu, não quero saber de Jesus, não quero saber de nada. Então a pessoa fez a sua escolha. Então aquele que não crê em Cristo como Salvador já está condenado. Não passa, o nome dele não está entre aqueles que vão ser julgados por Cristo, porque eles já se condenaram. Somente o nome daqueles que disseram um dia que aceitava Jesus como Salvador é que passarão o seu nome no dia do juízo investigativo, 44. E acabará esse juízo até um pouco antes da porta da graça se fechar. Aliás, quando a porta da graça se fechar. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a porta da salvação. Não há salvação a não ser Cristo. João 14:6. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se rejeita a Cristo, está rejeitando o Filho de Deus. Está rejeitando a salvação. Simples assim. Jesus respondeu e disse à mulher samaritana: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. João 14, 13, 14. E aí vem o convite: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque eu, 28 a 30. Sim, que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quem é que estará sendo julgado no dia do juízo investigativo? Apenas aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Um dia aceitaram Jesus como Salvador. Quem irá para o céu? Aqueles que colocaram ele em primeiro lugar na vida, que obedeceram. A obediência não salva ninguém, mas diz de qual lado eu estou, certo? A obediência só serve para mostrar para o mundo de que eu escolhi viver e morar no céu. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, tem 2 minutos. Entender o assunto?
Pastor, ninguém levantou a mão, pastor. Então, eu espero que tenham entendido, né? Não é o fato, também não é o fato de você estar dentro da igreja que, eu vou para o céu. Não é assim. Você tem que obedecer a Cristo e é o que eu sempre digo: religião é relacionamento com Cristo, viver com Cristo. Não é seguir um roteiro, você seguir um roteiro. É você deixar Cristo entrar no seu coração, deixar o Espírito Santo guiar você. É isso. E você está disposto a ser guiado pelo Espírito Santo. Porque não adianta, o Espírito Santo fala muitas vezes com a gente e a gente rejeita, né? Então, Deus nos abençoe. Cleide, Cleitinho. Pastor, você pode orar, pastor? Quer, a Ariadne quer perguntar uma coisa, Ariadne? Peraí, deixa eu botar aqui, deixa eu abrir o microfone de Ariadne. Acho que ela quer perguntar alguma coisa, pastorzinho. Eu quero sim, boa tarde para todos. boa Pastor, o tarde. senhor disse que o juízo investigativo foi isso? Que só seriam, como é que se usou a palavra? Julgados, né? Julgados, Julgados. julgados. Os salvos, né? Aqueles que aceitaram Jesus, ou Não, melhor, os que aceitaram não, Jesus. isso, que aceitaram Jesus. Mas eu achava que seriam todos, desde Adão até nós, todos passaríamos pelo julgamento. Ah, tá, é uma boa pergunta. Dentre esses que um dia aceitaram Jesus, o Messias, né? Porque no Antigo Testamento, para trás, eles esperavam o Messias. Jesus é o Messias. E desde o justo Abel até o último cristão que passar por esse planeta e todos esses serão passados diante do crivo de Jesus Cristo, diante do juízo investigativo. Não é só os de 22 de outubro é quando começou o juízo investigativo. Mas desde Abel, que foi o primeiro a morrer, até o último cristão, né? Todos eles estão sendo julgados por Cristo agora. Alguma dúvida mais? Tá sem som. Neidinha, abre seu microfone, Neidinha. Ah, ok, obrigada. Boa tarde aí para vocês. Boa Pastor, eu tarde. entendi tudo a sua mensagem. E quando você falou lá, eu até ri do mãe, eu acho que eu entendi a mãe, que não dá um exemplo, um filho que é rebelde, é isso? O filho é uma coisa assim. Eu até ri porque muitas vezes na minha, na minha forma de falar, talvez dá uma. Falando com meus filhos, né, em termos da educação dos meus filhos. Eu acho que eu trago isso muito da parentela dos meus parentes, né? Foi muito rígido, muito, sabe? E quando tem um certo tipo de comportamento, claro, quem é santo é Deus, nós estamos aqui a aprender a cada dia, e eu já sabia disso aí, sobre quando você falou que não é estar dentro da igreja que vai ser salvo. Sempre eu entendi isso aí, aprendi desde 2015. E essa sua mensagem que você falou agora encaixa tudo na minha mente. Eu não posso não saber explicar bem com detalhes para quem. Não sei se você está entendendo, mas é isso aí. Tudo que você falou já tá, é um ponto final. Tipo, no que eu entendi. Boa tarde a Jesus todos. Cristo,
Tinha muitos judeus na época de Jesus Cristo que diziam: nós somos filhos de Abraão e estamos salvos. E a resposta de Jesus foi simples: não Uhum. seja por isso que Deus pode transformar essas pedras em filhos de Abraão, melhor do que vocês, né? Então, não é o fato de ser filho de Abraão, de estar dentro da igreja e tudo, que você está confortavelmente e vai para o céu. Ser Exatamente, é a fiel, lógica que eu entendi. ser Sempre fiel entendi, pastor, até isso a aí. morte. Ser fiel até a morte, é obediência, né? Relacionamento com Deus, estar disposto a fazer o melhor para Deus, para mostrar que você é um filho de Deus, né? Esther, agora você, Esther, agora seu microfone. Não, eu só queria agradecer ao pastor, porque hoje eu aprendi, eu já sou adventista há muitos anos, hoje eu aprendi que os ímpios não entram no julgamento. Eu fiquei assim encantada porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu achava também que eram todos em julgamento. Os ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus, não vão passar pelo julgamento. Eu fiquei assim encantada de aprender isso hoje. Eu agradeço ao pastor por isso. Agora veja bem o seguinte: Todo só Deus é que pode dizer quem é ímpio e quem é justo. isso. Os que Ellen não White aceitam diz o Jesus, né, seguinte: que o senhor falou, né? Ellen White fala o seguinte, que nos últimos dias, grande parte dos que estão dentro da igreja cairão fora. Isso, Muita verdade. gente que estava lá fora e que era fiel a Deus virão Isso, e serão os guardadores do sábado e pregarão a verdadeira mensagem. isso. Então, vamos tomar cuidado porque a gente não sabe, tá? A gente não sabe. Tem uma cantora adventista que ela era cantora de pagode Não, e porque ela o era senhor vizinho. falou, pastor, então o senhor não falou que os que não aceitaram Jesus não serão julgados, não é isso? Que o senhor E falou, né? não, eu não. Jesus Cristo Sim, disse tá certo, que tá bom. Eu estou dizendo que eu nunca tinha ouvido, eu estou agradecendo ao Senhor por isso, por ter aprendido porque isso. se a pessoa rejeitou a Cristo, está Hum, rejeitando salvação. eu entendi isso agora, eu estou agradecendo porque eu entendi, viu? Então, nesse Obrigada. caso, eles já se julgaram. Eu não quero ir para o céu, prefiro Isso, ficar nesse mundo. Eles já escolheram. tá certo, tá bom. Obrigada. Nesse Ok. momento, Anne, abra seu microfone, Nani. Nani, abra seu microfone, meu irmão. Está aberto. Pastor, Diga, irmã. boa tarde. Eu tenho uma Boa É, dúvida. tarde. Pelo que Diga, o senhor, pelo que o senhor falou, as pessoas que um dia aceitaram a Jesus e elas se afastaram, então, elas estão sendo julgadas? Essa é a minha Estão primeira. E a outra pergunta julgados. é, em que estágio do julgamento está daqueles que já ainda estão vivos ou se já começou o julgamento de outras pessoas? Não, de quem morreu não vai ser agora, né? Olha, irmã, precisa ser Deus para responder a senhora, porque eu não sei não. Eu não Falou. sei, eu não sei a que ponto está o julgamento. Se está no meio, no fim, não sei. A Bíblia, nem Ellen White fala, entendeu? Mas a Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus Cristo disser, faça o justo justiça e o injusto cometa injustiça, aí o fechamento da graça virá. E aí ele sairá do dia do juízo, e aí não, o juízo terminará nesse dia, no fechamento da porta da graça. Agora,
até que ponto foram julgados os mortos e se já entrou nos vivos, se está no final. Isso eu não sei, só o próprio Jesus que pode dizer. Pastor, e Ô, olha pastor, só, veja só um pouquinho. O fechamento da porta da graça é quando começar a cair as pragas? É, na primeira praga, então haverá o fechamento da porta da graça. É logo em seguida, assim que terminar o juízo, cairá a praga, né? Aí nós que lemos a Bíblia, a gente vai saber. Entendi. Obrigada, pastor. Nani, é você, Nani, é o seu microfone. É que eu estou aqui fora, porque estou sem energia, vim para fora para usar só os dados móveis. Estão me ouvindo? Sim, Tá, perfeitamente. mocinho? Tá. Pastor, é exatamente assim. Não é os que não ouviram a mensagem que não vão ser julgados. Vão ser julgados também, porque ouviram e não aceitaram. Agora, aqueles que rejeitaram de toda forma, sabe, aquela pessoa que teve todas as oportunidades, mas ela recusou, 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 não precisa ser julgada, porque ela mesma já escolheu o caminho dela. É morte eterna, né? É morte É, eterna. Então, mas assim, não veja é bem o seguinte: estará fora aquele que disser não preciso de religião, não preciso de Cristo, não exatamente preciso de Salvador, um não ateu, quero ir para. Então, o é, ateu mesmo, ele realmente endureceu o coração, não quis saber mesmo, endureceu. vai ser julgado, se ele não quer saber, não quis saber, né? Se também Jesus, pecou contra o Espírito Santo, né? Jesus morreu para salvar a todos, mas se não Pastor, É, quer, vai levar a força, né? Eu mas, achei muito, é. muito boa a pastor, sua mensagem. Deus pastor, abençoe mas e não, todos. a palavra de Deus não diz que seremos julgados todos, grandes, pequenos, grandes e ricos, livres e escravos, seremos todos julgados? Sim. Mas todos aquele, olha o que está na Bíblia. E ouviu a mensagem, Quem não crê não será, já está salvo, condenado. está condenado. Ah, o Quem capítulo, não crê já está condenado. condenado. Está lá em São João, né? Sim, mas nesse senso aí eu entendi que todos, quem não crê, que não aceitar, já será julgado, não, já foi condenado porque ele mesmo não aceitou, mas de qualquer jeito, os seus malfeitos será colocado na balança para depois, né? Tem, no final dos tempos, pastor, me perdoa, viu? É tipo assim, quando será no final do tempo, quem Hitler, que matou milhões de pessoas, o seu carvão vai queimar até. Não tem, e quem só fez, não aceitou Jesus, mas nunca fez mal a ninguém, eu acho que ele não vai queimar até, vai ser julgado pelo que ele cometeu, porque ele se perdeu, porque o que foi que aconteceu com ele, porque para ele chegar a se perder, ele não aceitou, mas não aceitou por quê? Qual foi o que levou o pecado dele vai ter que ser pesado na balança? Não, pastor, não é assim, não? Estou enganado? Deixa eu ler São João 3, 17 a 19. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Uhum. Já você, a gente não pode tirar uma outra conclusão além do que já está aqui. Se a pessoa não crê em Cristo, olha, veja bem o seguinte: quem nele crê não é condenado, está salvo. Mas quem não crê são dois tipos de gente: aquele que aceita Jesus como Salvador e aquele, certo? Esse grupo que não crê em Cristo não inclui aqueles que aceitaram uma vez e está sendo julgados. Uma vez eu aceitei Jesus como Salvador, mas eu abandonei. Vai ser julgado no dia do juízo.
Mas desde que eu me entendi por gente e começa a rejeitar a religião, começa a rejeitar todo mundo, então eu caio nesse segundo grupo. Quem não crê, entendeu? Então são dois grupos distintos. Então aqueles que serão julgados é aqueles que creram e Ô, pastor tiveram, Rosival, tiveram seu nome escrito no livro. Aí Jesus vai salvar, vai julgá-los. pastor, Diga, Coragem. só um detalhe aqui. É porque, assim, eu acho que o pessoal está confundindo, pastor, o juízo investigativo ou a primeira fase com o juízo comprovativo e a prolatação da sentença. No juízo investigativo, nós que professamos o nome do Senhor passaremos por esse processo, igual o pastor explicou. Agora, no juízo, quando começa a segunda fase, que são os 1000 anos, é o período em que nós teremos acesso aos livros, para ver por que que nós estamos lá, por que que fulano não está lá, e por que que fulano que nós achávamos que está lá não está. Entendeu? Esse processo, chamado juízo de comprovação, faz parte do total do juízo de Deus. Então, na primeira fase, quem professa se coloca à disposição. Vou dar um exemplo. Digamos que eu e o pastor Rosival juntos vamos decidir, sei lá, nós vamos para um garimpo. E aí nós vamos chegar no garimpo, a intenção nossa é buscar ouro. Quando eu chegar no garimpo para buscar ouro, aí o pastor Rosival já tem experiência, vai falar, Coragem, aqui não tem ouro não. O que que eu vou fazer lá, pastor? Pastor, então nós não vamos ficar aqui, porque aqui já não precisa passar por prova. Já está tudo reprovado. Vamos testar aonde é possível ter ouro. Pronto. Então esse é o juízo investigativo. Quem passa por ele? Todos nós que professamos a fé em Cristo, igual o pastor explicou. Quando nós chegamos no céu, quando nós chegarmos no céu, um pouquinho, Jesus termina a intercessão no lugar santíssimo. Eventos finais. Vocês podem ler aí os últimos capítulos que vai explicar isso melhor. Terminou a intercessão, inicia as pragas. Ou seja, caiu a primeira praga, não há mais mudança. Quem é justo, continua justo. Quem é santo, continua santo. Nesse momento, acabou o julgamento. Então, o povo de Deus está selado, com o selo de Deus, o Espírito Santo selou todo mundo, e os ímpios estão afastados, porque, como o pastor disse, eles, né, pastor, se colocaram nessa condição. Não foi Deus que impôs, foi o livre-arbítrio. Uma escolha pessoal. Uma escolha pessoal. E aí o que acontece? Nesse momento, Jesus volta, depois das pragas, e nós vamos para o céu. Lá no céu, nós que aqui estamos, passaremos a ser auxiliares de Jesus no levantamento e na revisão, digamos assim. O pastor da área jurídica, ele sabe. A última fase do juízo, que nós chamamos de executivo, na realidade é a prolatação da sentença. Sentou o júri, né, pastor? Avaliou a situação, definiu, porque nós não vamos mudar, deixa eu tentar falar isso de forma bem calma, nós não vamos mudar o veredito de Jesus. Mas na hora que nós tivermos acesso ao livro, nós vamos dizer, Senhor, o Senhor é justo. Justos são os teus juízes. Está no livro de Apocalipse. Em outras palavras, nós estamos concordando com ele que é juiz. Aí, nesse momento, nós teremos a oportunidade de ver a prolatação da sentença, que é quando será estipado o diabo e seus anjos, Apocalipse capítulo 20, e capítulo 21 vai dizer quem é que vai ficar de fora, os medrosos, os covardes, os abomináveis, etc, etc, etc. Essas pessoas abriram mão da salvação em Cristo Jesus, exatamente como o pastor está explicando. Ariadna, presta atenção. Uma coisa é o juízo investigativo, outra coisa é o juízo comprovativo, e outra coisa ainda é o juízo da prolatação da sentença. Na primeira fase, quem se credencia passar para saber se é ouro ou se não serve para nada, essa escória, são aqueles que declaram a fé em Jesus, ou aqueles que nada sabem de Jesus, que é o que está lá no livro de Zacarias. Porém, normalmente, exatamente como o pastor prega, é o que nós, e os que os nossos pastores pregam na nossa igreja, está certinho. O que confunde a você e a mim é que quando a palavra juízo soa no seu ouvido, aí você entende que vai ter uma fila grande, que todo mundo vai passar pelo mesmo juízo. E você esquece que nós, adventistas, cremos em 3 fases. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, pastor. O senhor que é o teólogo daqui.
Então, baseado nisso, Cleide, quem não estiver no juízo investigativo, fatalmente será analisado no juízo comprovativo, ou juízo de comprovação. Ou seja, não escapa ninguém. Porém, o povo de Deus que se colocou nessa condição é testado antes. Lembra o que aconteceu? É fácil para vocês entenderem. Lembra o que aconteceu no deserto? Todo mundo saiu do deserto. Vamos chamar ali de juízo investigativo. Quando terminou, para entrar em Canaã, só tinha 2 aprovados e os outros ficaram pelo campo porque tomaram a decisão assim. É isso. É o livre-arbítrio, né? Desculpa, pastor, se eu errei, só pode corrigir. Então, está certo, mas vamos usar o termo técnico. Nós hoje estamos passando pelo juízo investigativo, porque tem esse nome, para investigar se a vida daqueles que uma vez disseram que era cristão realmente merece o nome de cristão para ser salvo. Então, Jesus Cristo está investigando. Eclesiastes diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, essas coisas que estão escondidas, o pecado acariciado e um monte de coisinhas aí que está escondida e eu estou me enganando, né? Então, Deus coloca uma lupa em cima. Então, no juízo investigativo é para tirar o ouro. Você sabe que na Bíblia fala entre o joio e o trigo. Jesus vai levar o trigo. Existe o Coragem, citou o ouro. Tem o ouro verdadeiro e tem o ouro de bobo. O ouro de bobo é amarelo, mas não é ouro. Então Jesus vai buscar, dentro de toda essa investigação que fizer na minha vida, na tua e tudo mais, saber se existe realmente o ouro ou eu sou um trigo. Então, se ele chegar à conclusão de que a minha vida é trigo, é ouro puro, pega meu nome e coloca no livro dos salvos. Certo? Essa é a primeira parte. O juízo investigativo serve para isso. A segunda parte é o juízo executivo, que se divide em 2 partes: executivo 1 e executivo 2. Quando é que ocorre a primeira parte do executivo? Quando Cristo vier nos buscar, então ele dará a salvação, levará para o céu aqueles que são ouro, são trigo. Esse é o executivo. Executivo 1. Aqueles que não foram encontrados, o São Joio estava dentro da igreja, São Joio e tudo mais, então vai esperar só depois de 1000 anos. No final dos 1000 anos, eles ressuscitarão para receber a paga final. E qual é o pagamento final? É o lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus anjos. Então aí é o juízo investigativo, juiz executivo 2. O executivo primeiro é para os salvos. O executivo 2 é para os não salvos. Então, durante os 1000 anos, o que é que vai acontecer no céu? O Coragem falou. Deus não precisava colocar diante da gente todo o seu trabalho de salvação, mas ele coloca todo o seu julgamento nas nossas mãos para a gente analisar os livros e chegar à conclusão de que ele era justo e perfeito. Mas se eu vou poder modificar alguma coisa, não, porque eu não sou Deus, eu não conheço o coração humano. Então, essa parte dentro do 1000 anos que eu vou analisar o livro é apenas para ter ciência. Ah,
meu irmão, eu achava que meu irmão estava lá e não estava. Senhor, por quê? Jesus Cristo me dá a vida dele, né? Aí eu vou ler. Disse, Senhor, você é justo. Não tenho nada que reclamar. Então, esse juízo que está acontecendo no céu é uma demonstração de Deus de sua obra de julgamento, que aconteceu no juízo investigativo, que vai passar. Agora, há uma coisa que pouca gente prega e que pouca gente fala, que está lá no livro O Grande Conflito, já nos últimos capítulos, é que Deus vai compartilhar conosco o período que cada um vai participar, vai estar no Lago de Fogo. Imagina só, aquela pessoa que fez tanta raiva para você. Deus diz: Ó, quanto tempo ele tem que ficar no Lago de Fogo? Se você demonstrar que não é justo, você não merecia estar no céu. Até nisso é uma prova, é uma, vamos dizer, é uma demonstração de que Deus está me testando, é um teste. Porque se eu demonstrar que eu sou injusto no céu, Jesus Cristo não me levaria para lá. Então eu tenho que aprender a ser justo aqui na terra. Entenderam? Então, lá no céu, Deus, a gente vai compartilhar com Cristo esse período que cada um vai passar no lago de fogo. Uns vão ser grandes pecadores, vai passar um pouco mais de tempo, outros menos. E tem deles até que nem vão ressuscitar, os loucos não vão ressuscitar, né? Deus, na sua misericórdia, para que ressuscitar uma pessoa que, né? Hein, Então, pastor? hã? Deixa eu explicar um negócio para o senhor. Eu conheço essa citação, mas é porque o pessoal aqui não está nesse nível ainda, entendeu? Mas É muito precisa ler, profundo tá isso. lá os últimos É muito capítulos. profundo isso, viu, pastor? Mas se você não demonstra que é justo, uma pessoa justa aqui na Terra, nós estamos aqui na Terra fazendo o quê? Preparando o caráter para ir para o céu. Se eu não aprendi a ser justo na Terra, eu vou levar isso para o céu? Não, 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 o senhor tem Nem razão. Eu vou digo assim, estar lá, porque se eu sou injusto na Terra, Deus não vai me levar para lá. esse tempo É que isso nós que a ganhamos de gente precisa presente de Deus, acordar. isso, esse Hã? tempo que nós ganhamos de presente chamado vida, que é um presente que Deus dá, é justamente para nós separarmos, aliás, para Cristo separar o joio do trigo, como o senhor disse muito bem. É. E o tempo que nós temos, né, pastor? Ó, para facilitar, para o povo entender melhor, não que o senhor não esteja explicando bem, só para que nós entendamos melhor, assim como o celular, que você liga na tomada por 5 minutos, ele só tem carga para 20 minutos, é a nossa conexão com o Espírito. No final, os aprovados, segundo o livro de Efésios, são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Então, mais Espírito é menos eu. Não é isso, pastor? E É. mais Espírito, menos eu, é, pelos méritos de Jesus, a chance que nós temos de entrar na vida eterna. Passando por esse processo todinho, o pastor explicou direitinho aí as fases, e ainda usou um termo que eu vou passar a usar agora também, viu, pastor Rosival? O executivo 1 e o executivo 2. Eu não explicava assim, não, mas eu gostei da forma como o senhor explicou. Que é Porque os verdade, é dois isso são mesmo. executivos, porque os dois são É, executivos, sim, porque né? quando Jesus voltar, ele Se vai Deus dizer está para os te fiéis, né? dando, se Deus te dando vida eterna, já está executando a sentença. Você está Sim, salvo, é você verdade, vai para o é céu, verdade. E quando ele né? fala assim, vinde medidos no meu Pai, é em uma situação. Quando ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, é em É outra outro, situação. é outro Perfeito, pastor. juízo, Gostei. Muito entendeu? bom. Deus te abençoe. Então é isso. Eu estou falando como coragem disso, eu estou falando coisa para vocês não confundir a mente, mas para vocês lerem o Espírito de Profecia, ler a Bíblia,
Porque nesses últimos dias, quem não está a par do que existe na Bíblia e do Espírito de Profecia vai entrar na conversa de muitos pregadores idiotas, que fala muita besteira e que pode levar você à perdição, tá? A Pastor, Marisa quer falar alguma coisa. não, é a Osana que quer falar. Marisa fez, bateu palmo para o senhor. Oi, Eu- Osana, pode falar, Osana. É o esposo que vai falar. Ok. Doutor Lovise, por favor. Eu queria fazer uma pergunta que não está bem clara na minha cabeça. Em 1844, começou o juízo. Isso, Jesus, 22 de outubro. 22 de outubro, Jesus saiu do santo para o santíssimo e começou o juízo. Isso. Começou o juízo dos mortos, certo? Quando A acabar o partir, juízo, a partir dos mortos. a partir dos mortos. Isso. A gente não sabe quando exatamente vai começar o juízo dos vivos, certo? Não, não sabe. Mas vai começar o juízo dos vivos. A gente pode estar agora já no juízo dos vivos, ou não. Pode, pode, pode. Agora, o juízo dos vivos tem um trecho aqui, acho que é em São João, eu não sei decor, que diz que começa pela casa de Deus. É isso mesmo Isso. ou não? Abel pertencia à casa de Deus, né? Pertencia a Deus. Está Mas, por lá exemplo, em. Caim vai ser julgado nessa época ou não? Pelo que você está falando. Como? Se Caim cair, vai ser, Caim vai ser julgado, Caim rejeitou, né? O mas ele não próprio vai ser Deus. julgado. Veja bem o seguinte: dois casos que ajudam a entender aqui é Caim e Abel. Deus falou para Caim: Caim, toma cuidado que o que está no teu coração você pode frear. Caim deu ouvido a Deus? Não. Foi lá e matou o irmão. Mas em Em 1844, momento nenhum, mesmo conversando com Deus, Caim não aceitou a Deus como Salvador. mas em 1844 não começou o juízo dos mortos. Caim A não vai ser partir de julgado. Abel. A partir de Abel, Caim está fora desse julgamento, porque ele já está julgado. Ele rejeitou. Ele já está julgado ou ele tem outra chance de ser julgado ou condenado? Não, não, não tem não. Ele que se colocou fora. O julgamento, ele se colocou fora do céu. Irmão, na Bíblia existe o chamado pecado contra o Espírito Santo. E na Bíblia cita várias pessoas que pecaram contra o Espírito Santo. Caim foi o primeiro. Por exemplo, Hitler já está julgado. Saul Hitler já está pecou contra o Espírito Santo. Judas pecou contra o Espírito Santo. Entendeu? Então há muitos que pecaram contra o Espírito Santo e já estão fora do julgamento. Tá bom. Não era o meu conceito, não. Tá bom. Obrigado, pastor. Mas eu ajudei ou eu compliquei? Não, ajudou. Hã? Ajudou. Só preciso. Porque Caim e Abel são as duas faces da mesma moeda. Abel fez o que Deus queria. Desde o começo, Caim rejeitou a Deus. Está claro na Bíblia, né? Até o próprio Deus alertando a Caim, ele foi pastor, lá e matou o irmão. olha se eu entendi, pastor. Me explica, por favor, se eu entendi, tá bom? Porque eu sou muito ignorante, estou batendo a cabeça aqui, pensando. Pastor, então é assim. Quem morreu, vamos supor, né? Eu não quero, não estou julgando, eu espero em Deus, que eu espero realmente que não aconteça isso comigo. Vamos supor que eu morra no pecado. Então, hoje eu deixo de existir. Então, na primeira ressurreição, eu não vou levantar. Eu só vou levantar quando Jesus voltar para destruir o Depois mundo dos 1000 anos. 1000 anos, né? Então, não é que eu fui julgada, eu não aceitei a salvação. Então, por Não, eu não ter você já aceitou, você é cristã.
Amém, amém, pastor. Mas falou assim Aí para poder. Deus vai te julgar para saber se as suas obras estão. Se você é ouro ou é trigo. Aí vamos supor, né? Aliás, Então, ouro ou ouro de tolo, né? Ou é ok. trigo ou é Então, joio. então, Deus assim, vai te julgar. quer dizer que a pessoa que não que morreu num pecado, não aceitou Jesus, não acreditou, realmente não foi mesmo de cabeça no mundo e foi e morreu e não vai levantar na primeira ressurreição. Mas aqueles, eu, Cleide, que aceitei a salvação do Senhor, eu me arrependi dos meus pecados, eu pedi Foi perdão a fiel até a morte. fui fiel, mas eu descansei. Se eu levantar, quando eu levantar, o inimigo vai dizer, não, ela não, aí Jesus vai dizer, eu já fui Não, agora já você já está entrando no outro coisa. Posso já fazer fui, mais uma pergunta? Posso é isso, fazer mais uma? pastor. Só um minuto, deixa eu falar, esclarecer uma coisa aqui para Cleide. Cleide. Veja bem o seguinte: Satanás só tem o poder de apontar os nossos erros até antes da porta da graça se fechar. Depois, não. Ok. Fechou a porta da graça, acabou. Ele não pode mais julgar, não pode mais pedir nada para Deus. Ele já está até condenado de vez Ok. e Deus não dá mais nem ouvido para ele. Diga, doutor. Eu queria perguntar, por exemplo, um islâmico que morreu, não conheceu Jesus, ele está já julgado como perdido? Um Olha, islâmico. irmão, a Ellen White diz o seguinte, que tem muita gente lá, não é nem Ellen White, é a Bíblia. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele diz que aqueles que não teve lei serão julgados é, serão julgados por uma lei própria. Que lei própria é essa? Eu tenho um outro termo, mas eu estou usando. Que lei é essa? Há muitas pessoas que elas não tiveram contato com Deus, não tiveram chance de conhecer a Jesus, mas só que elas eram boas pessoas, elas eram justas, elas eram honestas, eram fiéis aos princípios que eles conheciam, eram fiéis ao pouco conhecimento que tinha. E muitos desses, Ellen White diz, que serão salvos, e só no céu vão descobrir que Jesus Cristo foi o Salvador deles. Então há muito segredo que vai ser revelado só no céu. Então isso tá entre, não é todo islâmico, não é todo evangélico, não é todo umbanda, não é todo espírita. Mas nesse meio tem muita gente. A própria Bíblia diz que Deus tem um rebanho fora, né? Sim. Por Tem um isso que outro vai existir, rebanho fora. por isso é que vai existir um juízo comprobatório, né, no milênio, para explicar por que cada um, porque Deus vai fazer isso porque ele quer, não porque ele precise, como o senhor falou. Mas ele vai É, mostrar para todo mundo que ele foi justo, é isso? aí eu vou dizer, mas fulano nem nunca escutou de Jesus está aqui. Como assim? Aí o anjo vai no livro lá e mostra. Disse ele está aqui por isso, leia você, né? O É uma, pastor, aquela passagem que tem lá em Zacarias, se eu não me engano, 13:6, que diz que vão perguntar: que marcas são essas nas tuas mãos? São as marcas com que fui ferido na casa de meus amigos. Isso daí significa pessoas que nunca ouviram falar e mesmo assim estarão salvas? Não, aí na casa dos meus amigos está se referindo ao povo judeu, né? E aliás, para ser mais ainda próximo, foi Judas, né? Judas não era de Não, pastor, amigo. a pergunta é no sentido, não é de quem feriu Jesus, e sim de quem está fazendo a pergunta. Quando a Osana pergunta que alguém vai olhar para Jesus, o único que vai ter sinal, cicatriz no céu é Cristo. Vai dizer: que feridas são essas nas suas mãos? Ninguém aqui está Ah, ferido, só o tá. Senhor tem ferida. Aí ele vai dizer: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. De fato, pessoas Isso. serão salvas, né?
por Jesus, Isso. mesmo sem conhecer Jesus. Mas eu estou tentando explicar o que significa esses amigos. Amigos é aqueles que estavam próximos de Cristo e ajudaram a matar, né? Então, eis- quem matou a Cristo? Fomos nós. Eu, você. Por quê? Porque nós somos beneficiários do derramamento do sangue de Cristo para a salvação, né? Eu uso o sangue de Cristo para me lavar dos pecados e ser salvo. Então, quem derramou o sangue de Cristo? Fui eu, foi você. Tem um hino muito bonito, justamente que fala isso, dizendo quem o matou? Fui eu, né? Eu gosto muito Obrigada, desse pastor. hino e gosto de escutar esse hino. Obrigada, Legal. pastor querido. Obrigada pela sua explicação. Família, quem tiver alguma dúvida, vai no particular do pastor Rosival e pergunta para ele, mas que nós temos que concluir aqui, porque são já 8h30, temos que entregar ainda o jejum, tá bom? Quero pedir perdão a Pedro, a Rosana pela mão levantada, mas hoje não podemos mais dar nenhuma, não podemos mais continuar, tá bom, família? Porque eu tenho que ir equipamento à tarde, eu tenho que jantar ainda, tá bom? E a família, e a família aqui está precisando da minha atenção. Então, família, Manuel, nesse momento, como pastor Oswaldo, o senhor já orou, não foi? Não. Então, vamos orar com o nosso querido pastor Oswaldo e depois nós vamos. Quem que vai repetir um momentinho? Hoje, quem vai entregar é a Margarete, a Margot, não sei se ela está aqui com a gente. Alguém vê a Margarete? Eu não vi a Margarete Sim, tá hoje. aqui. Tá aqui? Margot, abre seu microfone, amor. Ó, só para falar, o nome do hino é Quem é este homem, afinal? Ok. Ele, quem canta é Nadson Portugal, Diante do Trono, Luiz Cláudio. Então, ele é muito tocante. Quem é este homem, afinal, que foi pendurado na cruz? É Jesus. Quem o matou Não, fui eu, quem mamãe. o apedrejou fui eu, e muito bonito esse hino. Então, família, nesse momento, obrigada, pastor. Vamos ouvir a nossa querida Margot, que ela vai entregar o jejum, e passar para Tiane Nayara, tá bom? Margot, cadê você que eu não te vi? Tiane, Viviane, Tiane, quem, ela meu tá ali. amor? Tiane, você tá aí, meu amor. Tiane e Nayara, tá bom? O Ok, pastor, tá o certo. pastor vai orar, o pastor vai orar, e depois, assim que ele acabar de orar, você já ora de seguida, em continuação, também, tá bom? Tá certo, meu amor. Então, pastor Rosival, por favor, pastor, apresente essa família ao nosso Deus, e quem tiver alguma dúvida sobre isso, família, tem coragem, tem o pastor Daci, pastor Rosival, vocês entrem em contato, que ele tem o maior prazer de responder para vocês, tá bom? Obrigada. Vamos. Estão me escutando? Alô, estão me escutando? Sim, Sim, pastorzinho, pastor. estamos ouvindo. Querido Paquistão San, nós te agradecemos pelo dom da vida eterna em Cristo Jesus. Agradecemos porque tu dispuseste a sair do céu, vir à terra, se tornar minha, para viver entre nós e para nos dar o privilégio de ser a seguir a tua vontade, a sermos achados ouro, lavados pelo sangue de Cristo. Te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.